O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, pedimos ao Senhor que seu Espírito, que animou o coração da Virgem Maria, que animou o coração dos profetas de Pedro e de Paulo, anime também o nosso, para que a palavra proclamada caia em nosso coração, em nossa inteligência e produza os frutos que Deus quiser em nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, como já dito diversas vezes aqui, quero saudar também quem nos ouve pela rádio, quem nos ouve pela internet, mandar também para vocês as bênçãos e as alegrias de se reunir domingo, dia do corpo e do sangue do Senhor. Como a gente disse no início, interrompemos os domingos do tempo comum para celebrar hoje a festa de São Pedro e de São Paulo. Para ser mais sincero com vocês, nós estamos praticamente celebrando pela liturgia da palavra o martírio desses apóstolos. Em que sentido? As coisas já estavam ficando meio duras para os dois e eles estavam encaminhando para Roma. Uma profecia já tinha revelado aquilo que estava acontecendo. Saiu um edito do imperador que quando Pedro e Paulo se encontrassem em Roma, eles seriam presos. Por isso é que a gente escutou este testemunho da primeira leitura e também da segunda leitura. Em todos os dois casos, está mostrando o caminho que Pedro e Paulo estão fazendo em direção a Roma, mesmo sabendo que poderiam ser presos como foram. Eles insistiram no caminho, porque tinha uma motivação muito importante também para nós hoje. Na oração coleta, que é essa primeira oração que o padre reza na missa, ela se chama coleta porque reúne tudo, coleta debaixo dos seus braços todas as intenções da missa. Se falava que ao celebrarmos Pedro e Paulo, estamos celebrando os pilares do alicerce, dos fundamentos da fé cristã católica. E aqui, na liturgia da palavra, aparece este alicerce. A primeira leitura, uma cena já conhecida. Pedro é preso por ordem dos imperadores, por ordem do imperador, e também porque a comunidade judaica de então tinha um conflito grande por causa do anúncio do nome de Jesus Cristo com os apóstolos. O que acontece? Pedro fica preso, sem ajuda de ninguém. É um pescador, um homem simples, mal falava bem a língua de sua região, não tinha nenhum poderoso, não era amigo de nenhum senador, não era amigo de nenhum militar, não era amigo de nenhuma pessoa rica da região para que pudesse tirá-lo da prisão. Imagino que no coração dele, mesmo cheio de fé, ele deve ter se perguntado: e eu aqui, Senhor, nesta prisão, nessa prisão rochosa, nesse lugar úmido e frio, e assim como eu e você, Pedro talvez parou diante do Senhor e colocou a sua vida, colocou no fervor da palavra anunciada. Mas ali aparece um fundamento na vida de Pedro.
O único que pode nos libertar da cadeia, sem a interferência de nenhum poder, é Deus. É Deus quem opera o milagre. É nosso Senhor, aquele pelo qual a vida de Pedro tinha mudado e se transformado. É Ele que tira Pedro da prisão. Não é a inteligência de Pedro, não é o dinheiro de Pedro, não é o sucesso de Pedro, não são os amigos de Pedro, nem a influência moral de Pedro. O único a libertar Pedro da prisão é Jesus Cristo. O único a providenciar a verdadeira liberdade de Pedro daquela prisão e de todas as prisões da vida se chama Jesus Cristo. Ali aparece claramente para Pedro a memória daquele dia que nós escutamos no Evangelho. Vem cá, o que é que dizem de mim? Essa é uma típica pergunta retórica. Em cada lugar que Jesus passava, as pessoas chamavam Jesus com o nome bíblico. Filho de Davi, Kyrie, todo mundo chamava ele de alguma coisa. Jesus já sabia como o povo chamava. A pergunta principal é aquela dirigida aos seus discípulos. E vós, que viveis comigo, o que pensar de mim? E vocês que se alimentam comigo, que estão à mesa comigo, que dividem a alegria da casa e da partilha, dizem o quê? Aqui tem uma pergunta fundamental, porque Jesus não era e não é um simples amiguinho nosso. É nosso Salvador. A pergunta de Jesus tocava a raiz da convivência com Ele. E vós dizeis o quê? Para vós, quem eu sou? O melhor amigo? O companheiro de todas as jornadas? O companheiro fiel e leal? Não. Pedro vai direto na ponta, vai direto lá no ponto. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas o mais impressionante não é que Pedro tinha tirado nota 10 na resposta. O mais impressionante é que Jesus disse: bendito és tu, não foi a tua carne. O que significa dizer, não foi a tua inteligência que te revelou isso. Quem te revelou foi o Espírito do meu Pai. Ou seja, ninguém professa que eu sou o Salvador sem o Espírito do meu Pai. Bendito és tu, porque ante todas as representações, ante tudo que diz, você falou aquilo que o Espírito lhe ordenou. Eu sou o Messias, o Filho do Pai. Então Pedro é testemunha privilegiada, e dentro do coração de Jesus é tão intenso que Jesus diz a ele: tu és pedra, e hoje eu te elejo, eu hoje te escolho, hoje eu te coloco como fundamento da fé da comunidade, da igreja, da eclésia, da assembleia dos que proclamam o meu nome. Na segunda leitura, se vocês me permitem algum tempo ainda, aparece outro detalhe muitíssimo importante. Paulo está fazendo o seu caminho e escreve essa carta a Timóteo. Quem era Timóteo? Um jovem de 28, 29. Os estudiosos dizem que no máximo ele teria 33 anos de idade. E escreve para esse. Timóteo é tomado por Paulo como um filho. E essa filiação é tão forte que Paulo confia a Timóteo a fundação de algumas comunidades e o trata como verdadeiro filho. Escreve para eles. Quem puder ler, são 2 cartas pequenininhas. Quem puder chegar em casa, é uma prova de um afeto espiritual muito grande, de um pai por um filho. E ele escreve para Timóteo e me diz: olha, Timóteo, estou fazendo o meu caminho para Roma e reconheço que está chegando o meu fim. Aí ele vai dizer: combati o bom combate, fiz isso, anunciei, pedi a Deus a força para ser ótimo e me alegro pelo bem que fez. Mas o fundamento de tudo, ele diz, é a coroa imperecível que receberei do Senhor. Ele não pede outra coisa, nem salário, nem sucesso, nem honra, nem reconhecimento. Talvez alguns de nós nos preocupássemos que placa ia ficar em nosso nome, como alguém ia no futuro colocar nosso nome numa praça, numa sala, num auditório.
Paulo não perde nada. A única coisa que ele diz é: receberei a coroa imperecível dos combatentes em nome de Jesus Cristo. Aqui está um fundamento muito importante, porque muitas vezes eu e vocês deixamos de anunciar o nome de Jesus por coisas que são laterais, ou que são até secundárias. Porque a sociedade não é mais católica. Eu não estou vendo Pedro nem Paulo reclamar porque a sociedade do tempo deles não era. Porque o mundo mudou muito. Eu duvido que Jesus foi para a cruz só para mudar o mundo. Porque se era só para mudar o mundo, criava um clube. Se era só para mudar o mundo, criava uma carteirinha de um clube moral. Não, Jesus não foi para a cruz somente para esse mundo ser moralmente melhor, porque ninguém ia oferecer a sua vida só pela moral do mundo. Ele ofereceu para salvá-lo. Ele ofereceu para dar aquilo que Herodes, com todo o poder, não poderia dar. Ele ofereceu aquilo que Pilatos, com todo o poder dele, não podia dar: a vida eterna, a vida de Deus. É para isso que Jesus Cristo morreu, é para isso que ele ressuscitou, para dar a mim e a vocês a vida eterna. Não foi para simplesmente fazer o mundo melhor. A moral deriva da aceitação do seu nome. Aí sim, por amor a Jesus Cristo, a minha vida se transforma. Por amor a Jesus Cristo, eu permito que na minha vida os limites da fé, a grandeza da fé, estabeleça uma nova moral. Mas não é por si só, porque a comunidade cristã não é um clube de moralismo. A comunidade cristã é a comunidade dos que pronunciam, dos que testemunham e do que acreditam no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o único a nos libertar das verdadeiras prisões de nosso tempo é Ele. Por isso, a única coroa que eu e vocês devemos buscar em nossos dias é a coroa imperecível da glória de Deus. Não devemos ter outra vaidade. Eu sei lá se o mundo vai piorar ou não. Eu sei lá se no futuro o mundo vai ser a maioria católica ou não. Independente de tudo isso, eu anuncio o nome do meu Salvador. Eu anuncio o nome de Jesus, o Messias do Pai, o meu Salvador. Eu não fico esperando que o mundo fique a meu favor. Pode ser que fique. Pode ser que a sociedade se converta toda em cristã. Pode ser que ela seja toda católica. Que me interessa se não for? O que me interessa é que onde eu estiver, eu anunciarei o nome dele. Hoje nós estamos comemorando 3 anos da Pastoral da Sobriedade. A sociedade de hoje não propaga a sobriedade, não propaga. A sociedade de hoje propaga: consuma até onde você possa, beba até onde você possa, sensualize até onde você possa. Que sobriedade é que o tempo de hoje da gente comemora? E por causa disso a gente vai deixar de ajudar a pastoral? E por causa disso nós vamos deixar de fortalecer nosso caminho pastoral? De jeito nenhum. Seríamos os homens e as mulheres mais covardes do mundo e colocaríamos nossa esperança somente em nossa carne. Mas o único que pode revelar que Jesus é o Salvador é o Espírito do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Salmo, queria retomar o Salmo, tão bem cantado e tocado. Olha, menina, tu cantou o Salmo, uma beleza, viu? Você foi uma beleza que tocaram aí, cantado e tocado, uma beleza. E ali nós dissemos: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Olha, todos nós temos temores na vida. Eu, vocês, o Papa, os bispos, as freiras, todo mundo. Não há quem não tenha temor na vida. Ele faz parte do amadurecimento de nossa vida. Mas aqui o salmista diz de modo claro: de todos, não apenas de alguns, me livrou o Senhor Deus. Para que eu e vocês hoje, com todas as desesperanças que possam ter o mundo, saibamos que a nosso favor temos o testemunho dos apóstolos, temos a fé dos apóstolos, a intercessão de Pedro e de Paulo. Uma tática de guerra, para concluir, que eu já falei demais, uma tática de guerra é aquela que diz assim: em vez de gastar tempo matando os soldados, vamos matar o general, porque se a gente mata a cabeça, os soldados não sabem o que fazer.
Hoje, uma tática é anular o episcopado, o Santo Padre. Uma tática hoje contra os católicos não é mais falar de suas doutrinas, não é mais falar de seu pensamento, de sua moral. A tática forte de hoje é atingir os sucessores dos apóstolos. Devemos fazer muita atenção, rezar por eles, pedir por eles, para que também eles sejam fiéis ao anúncio do Evangelho, mesmo quando os temores parecem nos assaltarem. Que Deus fortaleça a nossa vida e a fé da Virgem Maria ajude a mim e a vocês a responder com fidelidade aquilo que nos foi confiado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos, eu e vocês, proclamar a fé que recebemos dos apóstolos. Creio em Deus Pai,